Rapaziada, ontem teve a apresentação do Carpini, né, do Thiago Carpini, uma coletiva que ele fez, né, e vamos ver como é que repercutiu essa entrevista dele, né, aqui no Jogo Aberto, né, com os repórteres do Jogo Aberto, né, com os comentaristas do Jogo Aberto, na verdade, né. Vamos ver como é que eles reagiram à presença do Carpini, ele dando a coletiva sobre o São Paulo, né. Muitos elogiaram o Carpini. Vamos ver aí como é que foi esse bate-papo. Não esquece aí, rapaziada, também de seguir e compartilhar para a gente sempre trazer notícia aí do São Paulo. Tamo junto. Vamos para o vídeo aí. Ele deixa muito claro ali que é desprovido de vaidade e demonstra isso quando ele fala, eu quero aprender. Nós estamos sempre aprendendo e ele tem a possibilidade, eu já havia falado aqui com o Ronaldo Giovanelli, de aprender com um cara que é a história do futebol. Muricy Ramalho não é um patrimônio só do São Paulo. E teve a tabelinha com o Telê. Por que não aproveitar o Muricy, né, Chico? Com certeza. Eu já estou carpinizado. Eu escolhi confiar. O Carpini, cara, é impressionante como ele se expressa bem. Já era assim nas entrevistas, quando ele comandava a Água Santa, Juventude. E ontem ele chegou tendo a real noção e o discernimento de onde ele está. Ele sabe como precisa evoluir, a carreira dele é muito curta, recente, e já fez muito com pouco, mas ele chega pisando fofo, como diria o meu amigo Denilson Show. Pisando fofo. E dando o valor para as pessoas que envolvem esse clube tricampeão do mundo. Ele sabe que precisa começar a fazer a sua história, sabe que a realidade é outra, sabe que a exigência vai ser diferente, mas, cara, a entrevista foi primorosa. Valoriza Muricy Ramalho, valoriza o clube em que ele está e, ao mesmo tempo, quando muitos questionamentos chegaram a ele de, poxa, você vai conviver com jogadores contemporâneos, como o Nenê no Juventude, que era mais velho que ele, e ele disse o seguinte, a gente dá liberdade para todo mundo, mas existe hierarquia e disso eu não abro mão. Porque as decisões são minhas e a responsabilidade por elas também. E então ele mostra, ao mesmo tempo, uma postura de um técnico que sabe onde está chegando. Eu adorei a coletiva dele. Foi de fato prazeroso de ouvir, né? Ele deixou todo mundo muito concentrado por conta disso. Eu não senti milindre na hora dele falar, na hora dele se expressar. Eu senti muita franqueza nas suas palavras. E a gente vinha questionando, né? Ele tem experiência até a página 2, tem um desafio novo. E Sgarbi, ele pega o tricolor, que é um gigante. E dentro do clube, acho que poucos clubes no Brasil hoje têm uma referência tão grande, tão próxima, como o São Paulo tem com o Muricy. Você pensar na história do clube, uma referência para você ter esse apoio, para você aprender, o São Paulo está muito bem servido. Você pensar rápido nos outros clubes, não me vem agora em mente um clube com uma referência tão forte como o São Paulo e o Muricy nesse momento. Perfeito. E, Livia, se tinha algum São Paulino desconfiado em relação ao Carpini, e esse São Paulino... Né? Quê? Não. Se tinha alguém desconfiado. Nunca foi desconfiança, cara. Pra mim, a questão existe um pé atrás. Ele é um treinador não tão experiente. Lógico que existe pra todos. Esse nome de desconfiança. Desconfiança na qualidade do cara, na capacidade do cara. É muito diferente uma coisa da outra. Uma cautela do cara. Não se empolgar fácil. Então, mas ontem a entrevista empolgou. Eu vi muito São Paulino falando isso assim. Empolgou. Mas é claro, se tinham vários temas assim pra gente abordar dessa ótima entrevista dele. Esse é o principal que a gente está colocando ali no GC. Boa, Chico, valeu. Que é em relação ao Muricy e ao Tele Santana. Quando ele fala isso, primeiro que mostra um conhecimento muito bacana da história do São Paulo. Segundo que é uma humildade do Carpini, e o Chico foi perfeito na frase também, ele sabe onde está, ele sabe o lugar que ele está chegando. E quando ele fala que o Muricy, que é um dos caras mais queridos da história do São Paulo, pode ser o mentor dele, isso é sensacional, sensacional. Ele parece um cara muito consciente também das ideias dele, um cara revolucionário, entre aspas, assim, na forma de pensar o futebol, e eu gosto bastante. Ontem fiquei animado. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir o Carpini falando sobre reforços, mas eu quero a sua opinião, Capilanes, porque a coletiva de imprensa ele fez com que ficasse confortável. E é diante de um microfone que você pode se complicar com as palavras, claro, né? Você pode mostrar falta de conhecimento, o nervosismo, que seria natural. Te agradou a coletiva? Me agradou a coletiva, o Chico até brincava aqui com a gente, né, que a gente poderia ter aberto um vinho e ter desfrutado da entrevista coletiva. Eu já vou um pouco mais pro lado do São Paulo, poderia ter aberto uma caixa de bis, né, já que a gente está falando do Morumbi, certo, Chico? Você concorda com essa opinião? Não, né? não concordo. Não, então tá bom. Não sei do que você está falando. Eu não fiquei surpreso, para falar bem a verdade, viu? Eu não fiquei surpreso com a entrevista coletiva, porque quem acompanha a carreira do Carpini sabe que esse cara... Não estou querendo tratar o cara como, ai meu Deus, é o novo Guardiola. Longe disso, tem muita gente que acaba não tendo esse equilíbrio, que quer pintar o cara uma coisa que ele não é. Mas ali, Capelanes, ele poderia estar desconfortável, porque
A situação é bem diferente e foi uma sabatina. Foi. Foram 50 minutos Sem de perguntas, dúvida. ali. Não, eu concordo. Ele podia ter escorregado ali, ele não escorregou. Você tem toda a razão. O meu ponto de vista é o seguinte, ontem na Rádio Bandeirantes nós entrevistamos o Muricy Ramalho e eu fiz exatamente esse questionamento. Ô Muricy, você está entendendo que de fato você vai ser o Tele para o Carpini, né, o novo Tele do Carpini? E ele deixou bem claro o seguinte, o treinador para comandar um time do tamanho do São Paulo Futebol Clube tem que ter personalidade, palavras do Muricy. Eu não vou fazer o trabalho por ele. Ele vai ter o trabalho, eu estou aqui para auxiliar. O meu trabalho não aparece muito para vocês na imprensa, mas é um trabalho fundamental de molecada de base, jogadores profissionais, quem está feliz, quem está triste, treinador que está nervoso, que está tranquilo. Então, o meu ponto de vista aqui é o seguinte, gente. Torcedor do São Paulo, não seja imediatista. Porque hoje está todo mundo elogiando. Só que se tomar uma pancada no começo do mês que vem para o Palmeiras na Supercopa do Brasil e começar oscilando no Campeonato Paulista... A tendência é que já falem, olha lá, estagiário, olha lá, não serve, não tem gente, isso acontecer, então, pelo amor calma. de Deus, né? Mas eu já tô tudo dentro da frente. sua normalidade, porque vai enfrentar o São Paulo do Abel Ferreira, o técnico mais vitorioso nos últimos anos, o elenco muito sólido. Olívia, mas a gente pegou como exemplo o Vitor Pereira da temporada passada. O Vitor Pereira chegou com um respaldo, com um nome que ele nunca teve, é verdade. Opa, chegou o Vitor Pereira. Não, mas peraí, ele chegou com respaldo da diretoria ponta, a desconfiança de todo mundo para Olívia, eu já olho para um outro lado. Se a gente for pegar aqui o Vitor Pereira, se você for comparar tempo de carreira, experiência, se você for colocar na balança aqui de equilíbrio, é um desequilíbrio envolvendo o Vitor Pereira por tempo de trabalho comparando com o Thiago Carpini. Vocês vão concordar com isso, eu acredito. Muito mais o meu rodado, ponto de vista badalado, é e se nem o Vitor Pereira, com o time que ele teve, com toda a expectativa criada, acabou sendo taxado de burro no começo do ano, que acabou não ganhando nada, foi. A gente não pode... Oi? E foi. Foi, né? Como assim? Burro. Foi. Não, gente. Não sei se esse é o termo. A gente só não pode ser imediatista aqui com o Carpini se perdeu, que é uma coisa natural, por exemplo, pro Palmeiras. E começar o segundo Campeonato Paulista. Mais ou menos. Não, mais ou menos. Não são todos os treinadores, não. Não são todos os treinadores. Por exemplo, tiveram muita cautela. O Lázaro tiveram uma paciência com o Lázaro no comando do Corinthians. E o Silvinho? Eu senti uma paciência. Agora, o Vitor Pereira chegou no Flamengo, a única pompa que ele tinha mesmo era em relação à diretoria do Flamengo, que apostou a vida em relação a ele. Porque ele tinha conquistado absolutamente nada, era muito questionado no Corinthians. E chegou também, assim como todos aqueles que chegaram no Flamengo, achando que o Flamengo era videogame, Renato Portaluppi, VPA, o time tá pronto, é apertar X, bolinha e o time joga. Não, porque no Corinthians ele não foi. Ele foi vice-campeão da Copa do Brasil jogando bem e a gente tem que lembrar que a arbitragem influenciou muito no jogo de ida e ele terminou na 4ª colocação no Campeonato Brasileiro. 2022. Mas eu tô traçando uma linha... 24. Mas eu tô traçando uma linha comparativa aqui. Gente, se o Palmeiras vencer... Gente, pra resumir, se o Palmeiras vencer o São Paulo na Supercopa do Brasil, o que é totalmente natural... Não é que o Carpini já não vale nada. E se começar, de certa forma, oscilando no Campeonato Paulista, tem que acreditar no trabalho de um cara promissor. É só isso. Sim. Eu tô entendendo. Porque assim... de fato, imediatismo. Se cobra imediatismo. Chega com São Paulo, elenco pronto, elenco bom, competitivo, mas alto lá. Ele tá tendo ele vai ter uma semana de treinamento para o seu primeiro desafio. Mas isso a gente entende, Lívia. Nem todo torcedor, o Sgarbi falou aqui da desconfiança, existe por parte. E esses caras hoje estão quietinhos porque ele está chegando, a bola não rolou ainda. No momento que o resultado não vier, esses caras vão... E aí eles tem são um detalhe, né? Ele está chegando e está analisando muito bem ali o São Paulo, pelo menos deixa muito claro que está fazendo o seu trabalho, na visão dele. São Paulo ainda precisa de reforços. Tá aí, se tiver possibilidade, por que não? Afinal de contas, é sempre bom ter peças para trabalhar, peças de reposição, você fortalecer o elenco. Sgarbi, analisando esse elenco do São Paulo, hoje existe ainda uma grande carência? Se aguenta com esse elenco até a próxima janela, no meio do ano? Grande carência, não. Para mim, se tem um ponto que dá para elogiar em relação à gestão no São Paulo nesse começo de ano, é que não perdeu muitas peças. Perdeu 2 jogadores de forma natural. Não, perdeu muitas peças. Que o Capelani está me olhando com uma cara, ele fica me olhando com essa cara de Mr. Bean, pronto dele. Meu Deus, continuando meu comentário. Eu não falei nada, mas eu não falei nada, eu só tô olhando o debate. Tem que olhar para alguém que tá falando, cara. Você tá falando, vou olhar pro céu? Você tá falando, vou olhar pra você? Calma, gente. Seguindo o meu comentário, o Beraldo era completamente natural o São Paulo perder. É um zagueiraço aqui no futebol brasileiro, com 19 anos, 20 anos. Mas tem que repor. Não tem como.
Mas São Paulo tem bons zagueiros no elenco. Para mim, a zaga é o menor Quem dos problemas. ocupa o espaço do Beraldo hoje? Tem o Ferrarese voltando de lesão, tem o Diego Costa, que também para mim é um bom zagueiro, o Alan Franco também, que tem uma questão... Nenhum do nível do Beraldo. Não é do nível, mas são bons zagueiros. Para mim, o Beraldo era um extra classe aqui no São Paulo e é isso. O Caio Paulista, para mim, tem uma carência, que é na lateral esquerda. Eu gosto do Wellington, mas o Wellington hoje não tem um substituto pronto. E outro é o Patrick? O Patrick Lanza, que é da base, é jovem ainda, promissor, só que não está pronto para assumir o Ou profissional do seja, São Paulo. tem uma lacuna. Então tem a carência na lateral esquerda. Só que para mim, de resto, é um elenco muito bem preparado e o São Paulo não perdeu muitas peças, como vinha perdendo nos últimos anos, que vinha a janela, desmontava o time inteiro. João Paulo Capelano, já Oi. que você estava olhando para o Sgarbi, desconcentrando o nosso Juvena, Não, tem alguma carência, algum setor que você olhe hoje, analise o São Paulo e fala que eles precisam agir? Falo. O time do São Paulo, para mim, é um time monstro. É um time que está pronto, preparado tranquilamente para poder aguentar o primeiro semestre. Falando sério agora. Só acho que há uma carência muito grande na lateral esquerda. O Wellington, ele está há quanto tempo no São Paulo? Há quanto tempo que o Wellington não consegue corresponder à expectativa? Há quanto tempo que o Wellington não consegue ter uma sequência como jogador para ser titular de forma indiscutível? Você tá enganado. Tô errado? Tá errado. Tanto errado Não, que o São Paulo teve que ir atrás do Caio tá Paulista. mas antes da Tanto lesão, acho que errado que o ele São Paulo tava foi atrás de titular. vários outros atrás esquerdos. Reinaldo, o Wellington... Reinaldo foi atrás, São Paulo tem o Reinaldo há anos e anos. Não, cara. King O Naldo saiu. O Sgarbi, por favor, O Wellington velho. jovem da só base de você, São é só Paulo. você tem que ouvir Aliás, mais quer e de prestar volta? atenção no que a gente fala. Eu tô falando que o Reinaldo, no período que ele esteve no São Paulo, ele teve mais sequência entre os titulares, mesmo combatendo com o Wellington Mas o como Wellington teve lateral. uma O Wellington lesão, com né? 19 O Wellington anos. teve uma lesão, independentemente. O Wellington não é um jogador que eu acho que esteja pronto para vestir a camisa titular do São Paulo no ano fundamental. Meu ponto de vista é esse. E de quebra, não é um jogador à altura do time titular, porque é um time monstro. Pô, vamos aqui. Rafael, Rafinha, Diego Costa, Arboleda, você tem o Wellington. Meio campo, Luiz Gustavo que chegou, Pablo Maia, Nestor, meio campo, Rames Rodrigues, Luciano, Ferreirinha, Caleri, Wellington Rato, Lucas. Pô, o que é isso? E lateral? É um baita no time. O lateral esquerdo é o ponto fraco do São Paulo hoje, uai. Não tem um reserva pro Caleri, né? O Erisson foi embora e até, assim, quase não jogou, né? Aí no final do ano acabou como titular, o Caleri fez a cirurgia e tal, mas, assim, não tem um jogador na mesma característica. O Luciano faz, mas, assim, Não talvez é. Mas já que vocês falte esse jogador. avançaram, saímos do sistema defensivo, fomos lá para frente, vamos aproveitar para ouvir o Carpini, que falou sobre um dos questionamentos aqui ao longo da semana no nosso debate. Tá aí o Carpini, na minha leitura, dizendo que o Rames Rodrigues não é um jogador versátil. Exato. Bom, Em outras palavras, ele disse Em outras isso. palavras, ele quis... Foi muito generoso ele ali, falou, o foi Rames é mais cuidadoso. específico. Não é versátil. Ele Cansado? atua naquela posição dele e Não, o ponto. que o Chico falou? Cansado? Não, versátil. Ah, versátil. Versátil. Isso. Diferente do Lucas Moura, o Wellington Rato e todos os outros personagens que ele citou. Como aproveitar o Rames Rodrigues sendo um atleta mais específico, não sendo esse leque de opções, Capela? Difícil, Olivia. Eu até entendo e eu concordo com o Carpini. Quando você fala de versatilidade, o Rames Rodrigues é um jogador... Os técnicos da nova geração gostam de usar esse termo, né? É um jogador mais posicional, que fica naquela zona do gramado. E eu acho que é isso que o Rames Rodrigues tem que fazer mesmo. Mas o futebol não joga mais assim, O futebol né? mudou. Do tipo assim, O futebol jogar mudou. pra um cara. Não, vou dar... Ele tem que ser genial, Vou dar um, assim, vou dar um pra isso exemplo, sem acontecer. querer comparar o incomparável, mas acho que vale a discussão. Rafael Veiga no Palmeiras. O Rafael Veiga, ele não marca nem consulta. O Rafael Veiga, ele é um cara que ele está preparado para justamente auxiliar na criação de jogadas Mas do ele clube. é muito mais dinâmico. É né? lógico, aí eu ia entrar nessa questão. O Veiga, ele tá mais ligado no jogo. O Rames Rodrigues era um jogador que não vai, obviamente, ficar cobrindo espaço, marcando, acompanhando. Não vai fazer isso. O Ganso, Só que ele acho que é um jogador... O Ganso, que é o Ganso, está se movimentando mais. E aí Mas tem um mas sistema é uma pra marcação ele. no quadradinho. Mas E aí aí que eu tem tô um sistema falando. pra ele. O Martinelli carrega o Isso. piano. Mas é Entendeu? isso que eu tô falando. É o dinamismo que você coloca. Quando eu falo dinamismo, não é você ficar correndo à torta direito que nem um maluco. Eu acho que o Rames Rodrigues, ele tem qualidade para fazer o time jogar no sistema posicional dele. Com Ferreirinha, com Lucas, Mas no com sistema Caleri, dá pra posicional jogar. dele, talvez você não ache que para ele conseguir essa titularidade, ele tem que ser a prioridade? Assim como o Pedro no Flamengo? Acho que não. Cara, O Pedro é um jogador podemos- mais assim, fixo, podemos- sai menos, o Gabigol teve que sacrificar para o Pedro poder assumir essa função dele, já que ele não busca tanta bola como os Podemos demais. dar um exemplo da mesma função, o Nenê no Juventude. Sim. Com
com 42 anos, o Nenê não ia ficar correndo atrás. Só que ele montava um time pro Nenê ser o cara mais próximo da área, ser o cara mais decisivo. E eu acho que essa é a comparação. Em alguns jogos, e aí ele cita isso, vai ter jogo que o Lucas vai jogar, o outro ele vai descansar. A temporada é muito longa, tem Libertadores. Então o Rames, talvez ele não seja um titular absoluto. E tem característica do adversário também, isso, né? É isso. Não Daqui a pouco pode ser utilizado. só o Lucas está cansado ou não, o adversário, se estuda o adversário. Fala, É só acompanhar a Colômbia nas eliminatórias, cara. É muito simples. O Rames Rodrigues é titular absoluto de São Paulo, tem que ser titular. Mas é um time que joga. É um time que joga com o Rames. Em que ele é a não por referência. Ele é a referência técnica. Mas no São Paulo E não no vai São ser Paulo é o referência Lucas, técnica. Se for comparar... Mas o Lucas é um jogador muito mais de velocidade. Ô, Juventude, se for comparar Não, mas ele vem de trás. Aqui ele não jogou nada ainda, então se for comparar, porque lá ele tá jogando Mas ele muito. não teve muito espaço aqui no São Paulo Aqui ainda. não, aqui, Ele então não até teve muito pênalti ele espaço. Mas perdeu, por que ele não teve espaço? Porque o Dorival tinha um time encaixado com o Rato, aquele time. Agora tem uma pré-temporada pra você trabalhar o Rames, pra mim tem que ser titular absoluto. É só ver o que o cara tá fazendo nas eliminatórias. É um dos principais eu jogadores. continuo na lógico. interrogação com ele. Eu também. Eu não, A de interrogação é jeito muito grande. Time é muito diferente de jogar de seleção. Pensando em time, tem muito tempo que ele não apresenta um futebol.